Ou então hoje, aqui no Contraponto, a gente recebe o Fernando Guimarães e também a Bárbara Petter, eles que são coordenadores do acompanhamento atual do Estudo Corte 2015, para a gente entender os resultados, os desafios e os aprendizados de mais de uma década de pesquisa. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. Então, acho que para a gente começar, a gente pode falar um pouquinho sobre o que define, né, um estudo de corte e o que diferencia a corte 2015 das anteriores. Então, pessoal, muito obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui. Explicar um pouquinho sobre o que é a corte, os nossos estudos aqui de Pelotas, né, que são, como tu bem falaste, mundialmente reconhecidos, né? Então, o que caracteriza um estudo de corte? Ele é um estudo de acompanhamento de pessoas ao longo prazo, certo? No nosso caso, nós temos o estudo de corte de nascimentos de 2015, que compreende todas as crianças nascidas em Pelotas, né, no ano de 2015, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015. Então, a gente acompanha essas crianças ao longo da vida delas, né? Estamos atualmente no acompanhamento dos 10, 11 anos dessas crianças. Enfim, a gente avalia diversos fatores comportamentais e de saúde, né, para saber como essas coisas estão mudando ao longo do tempo. Nós temos atualmente em Pelotas as cortes que começaram em 1982, 93, 2004, a nossa de 2015 e a que está atualmente, né, junto com a gente no acompanhamento, a de 2026. Então, esses estudos são importantes porque a gente consegue também comparar resultados entre as cortes, então a gente consegue contar uma história, né, do que está acontecendo em Pelotas, comparando essas diferentes populações entre os anos. Uma coisa que eu acho que é interessante é que a Corte de 2015, a última, antes da anterior dela é a 2004, então a 2015 ela é a primeira que essas crianças nascem já imersas no mundo digital. Como que se tem algo específico sobre isso dentro do estudo? Porque claro que 2004 já tem um contato mais forte com a internet, mas não tanto quanto uma criança que nasce em 2015 já tem contato com telas desde pequeno. Então, como que é feito esse acompanhamento dentro desse assunto? Bom dia a todos. A gente, né, sempre tem comparações com outras cortes, então os nossos questionários sempre a gente busca, né, ter os mesmos temas, e a gente nota que agora, na corte de 2015, a parte que a gente investiga o uso de telas, de tecnologias, é muito maior do que das outras cortes, justamente, né, porque as nossas crianças estão expostas muito mais. Então, assim, o nosso questionário que investiga a exposição a telas e tecnologias é bem grande, então a gente questiona sobre que tipo de mídia social que a criança usa, jogos, o tempo que ela fica exposta, manhã, tarde, noite. Então, a gente tem uma investigação bem grande e, né, o grupo de pesquisadores da corte tem investigado muito assim, o quanto essa exposição, né, a tecnologias e a telas principalmente, ele está influenciando na saúde da criança, né? Então, a gente tem estudos aí sendo, né, organizados e escritos a respeito do tempo de tela com o sono, com o desenvolvimento intelectual, né? Então, tem vários estudos, está sendo amplamente estudado, né, a exposição a telas na nossa corte, justamente porque cada vez mais, né, eles estão sendo expostos, principalmente comparando com as outras cortes. Antes desse acompanhamento dos 11, 10 anos, qual foi o último feito? É anual ou tem algumas são idades específicas? São idades específicas, assim. O último que a gente teve foi sobre as enchentes, quando as crianças tinham 9 anos. Foi um questionário um pouco diferente, porque ele foi aplicado de forma online, né, justamente pelo contexto, né. E o último acompanhamento presencial foi durante os 6, 7 anos que a gente teve. Quando a gente olha para esse acompanhamento que acontece ao longo de uma vida inteira, de que forma o estudo da corte contribui para um entendimento mais geral, justamente sobre esse ciclo de vida da população, até para uma perspectiva de propor políticas públicas a partir desses conhecimentos adquiridos no estudo? Sim, a gente tem, muitas vezes, assim, as pessoas demandam, né, eu quero resultado imediato, mas nem sempre os resultados da corte são imediatos, né? Então, eles são usados para embasar políticas públicas, né, para embasar orientações de profissional da saúde que ele vai fornecer lá na unidade básica de saúde, né? Então, os nossos estudos, eles embasam muitas políticas públicas, como o Fernando mesmo falou, né? Um dos nossos estudos foi avaliar um programa, né? Nem sempre a gente vai estar
no planejamento, mas avaliando programas de saúde que já são implementados, né? Então, com as crianças da corte que participavam do PIN, a gente conseguiu avaliar o quanto é eficiente, eficaz, né, esses programas na rede pública. E dentre, não só na corte de 2015, mas as nossas outras cortes também já embasaram inúmeros outros estudos, né, fundamentais a nível mundial, eles são utilizados como, né, a orientação da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, colocar a criança para dormir com a barriguinha para cima, as curvas de crescimento. Então, vários estudos, né, eles foram embasados com dados das nossas cortes, e a corte de 2015 é uma que está contribuindo, né. E uma das coisas bem importantes de falar é que a corte de 2015, então, avaliou as crianças lá na gestação. A gente começou o contato com as mães durante a gestação, né, então, para ver o quanto o ambiente intrauterino também está influenciando na vida adulta. Então, a nossa é a única corte que avaliou já no período intrauterino, né, para ver o quanto, por exemplo, o estado nutricional da mãe gestante vai influenciar lá no estado nutricional da pessoa na infância ou na vida adulta, né? Então, esses são dados bem importantes que a gente tem, bem relevantes. A partir desse acompanhamento que já acontece a partir do período de gestação, que, como tu colocou, se diferencia dos estudos anteriores, quais observações vocês conseguiram fazer a partir dessa diferença? Então, a gente verificou alguns fatores do ambiente intrauterino, né? A gente busca embasar isso numa hipótese lá dos anos 80, né? Que é a hipótese de Barker, que foi um pesquisador bem famoso, e essa hipótese ela prevê que esses fatores do ambiente intrauterino vão influenciar na vida adulta, na vida da criança e na vida adulta posteriormente, né? Então, a gente verificou alguns dados de, por exemplo, crianças, mães que tiveram sobrepeso. O sobrepeso ele se manteve, né, ao longo das cortes também, tá? Isso é importante ressaltar. E a gente viu, por exemplo, uso de medicamentos, tá? Isso também comparando duas cortes, né? A gente comparou 2004 com 2015, a gente viu que, por exemplo, o uso de antibacterianos ele diminuiu, né, entre uma corte e outra, né, considerando uma regulação, né, que estava, né, entre uma corte e outra. Então a gente, né, busca verificar também fatores de composição corporal, tá? Não sei se tem mais alguma... A gente tem visto que as crianças, quando a gente olhou no acompanhamento dos 6, 7 anos, o percentual de obesidade dessas crianças aos 6, 7 anos já era maior do que comparado com a corte de 93, quando esses indivíduos estavam com 22 anos, né? Então, a gente está vendo já na primeira infância, ali na infância, né, no início, que as crianças já estão com excesso de peso muito elevado, né? Então, comparando com, né, maior do que pessoas na vida adulta de outra geração, né? Então, são dados bem preocupantes que a gente está sempre monitorando, né, para estar também chamando a atenção da sociedade, das políticas públicas, né? Um dos fatos que muito influencia nisso é o consumo de alimentos ultraprocessados, que está amplamente sendo consumido, né? A redução da alimentação mais natural, feita em casa, diminuição da prática de atividade física, né? Com isso, né, o aumento das telas. Então, são coisas que a gente procura estar investigando e chamando a atenção, né, da população. Para fazer que essas crianças se mantenham na pesquisa, como que é feita? Existe uma busca ativa? Vocês ligam para ter o contato dos pais? Como que é? Sim. Até uma outra questão é quais os procedimentos que são feitos quando a criança vai até lá. É feito lá no Dr. Almica Gigante, né? Isso. Centros de pesquisa. É isso. Eu sei que uma vez eu fui sobre a corte 1982, e aí eu acompanhei e tinha alguns exames, esses exames são feitos, e também tem consulta com o médico, como que ele... Sim, é muito importante isso que tu comentou, porque a gente sempre tenta manter o cadastro atualizado dessas mães, a gente sempre fica em contato com essas mães, certo? Desde o último acompanhamento, por exemplo, das enchentes, a gente, né, sempre tenta manter esse contato atualizado, porque afinal de contas as famílias estão dispondo do tempo delas para ir até ao Almica Gigante para fazer esses, né, para passar por essa pesquisa. Então a gente sempre tenta manter isso, né, esse contato próximo com as participantes da corte.
Uma coisa que a gente não mencionou também é que, apesar de elas não verem um impacto em políticas públicas assim imediato, a gente tem as devolutivas dos estudos, que elas saem com os resultados já deste acompanhamento. Ao final do acompanhamento, eles já saem com um envelopezinho, com todos os resultados dos exames que a gente faz. A gente sabe que isso não tem um valor diagnóstico, mas ele pode ser usado, né, para algum auxílio de diagnóstico, ou algum profissional de saúde interpretar esses exames, né. Então, isso também é uma forma de tentar engajar essas famílias e as crianças a participarem do estudo. Essa sempre foi uma demanda bem grande das famílias, né, de receberem algum resultado, algum retorno, né, imediato. Então, a gente tem procurado, a gente elencou, né, testes que a gente conseguiria dar um retorno, né, imediato ali para a família, sair já com algum resultado, né. Então, a gente está entregando resultados do estado nutricional, composição corporal, então tem a massa óssea, percentual de gordura e massa magra. Também a gente está entregando, agora a gente tem o scanner bucal na corte, né? Então a gente está dando uma devolutiva sobre a saúde bucal, saúde mental, tá? Então ele vai falar sobre emoções, sentimentos e comportamentos da criança. Então esses são resultados que as mães já saem dali, né, com um indicativo, e se elas quiserem interpretar melhor esses resultados, elas podem levar algum profissional de saúde, né, especializado. Acredito que quando vocês aplicam a pesquisa, ela é feita com diferentes crianças de diferentes contextos e realidades. Isso deva se mostrar na pesquisa, revelando aspectos de cada uma dessas realidades. E justamente nessa perspectiva, se existem, quais desigualdades sociais em saúde materna e infantil a pesquisa tem revelado ao longo desse tempo? Sim, é importante que a gente viu durante o acompanhamento da Covid-19, né, que foi um acompanhamento bem assim conturbado por causa das medidas de segurança. Nós tivemos que interromper o acompanhamento, ele seguiu depois. Nós vimos que o impacto da pandemia foi muito grande nas famílias de menor nível socioeconômico, né. A gente verificou maior insegurança alimentar, maiores problemas comportamentais da criança, né, em relação às famílias de maior nível socioeconômico. Então, isso foi um recorte de desigualdade bem grande, assim, dentro do estudo, né. Então, como foi um estudo que ele incluiu eventos históricos, né, nas enchentes também nós vimos isso, né, essa diferença, e os dados estão sendo preparados, né, para serem publicados. Então, esse recorte é bem importante, assim, dentro do estudo, porque a gente consegue realmente abranger famílias de diferentes realidades, assim. É importante ressaltar que na pandemia mesmo a gente viu que as crianças, as famílias, né, que passaram por insegurança alimentar, né, falta de acesso, facilidade de acesso a alimentos, essas crianças tiveram muito mais problemas emocionais, ansiedade, comportamentais do que as crianças que não passaram, né, por insegurança alimentar. Isso é uma coisa bem importante da gente estar trabalhando e se preparando, né, porque a gente tem que dar um suporte para essas famílias. Como que é o contato da corte com gestores públicos e outras instituições de saúde? Até pensando, quando o Ridley apresentou vocês, ele falou sobre a questão de a corte ter influenciado políticas públicas em 190 países. Então, como que é esse contato para trazer essas informações para outras instituições, também para o poder público em geral? Sim, hoje nós temos financiadores da corte internacionais e nacionais, né, e também isso facilita bastante no contato. Nós temos hoje o consórcio RPS, né, que inclui estudos semelhantes em Ribeirão Preto e São Luís também. Isso facilita também o contato com outras instituições, né. E a respeito dos contatos com os gestores de saúde, nós temos praticamente embasando com esses dados, né, para contribuir para políticas públicas, né, de forma geral. Ainda na perspectiva desses dados, como que os dados obtidos pela pesquisa, eles ajudam numa compreensão mais detalhada dos impactos desse ambiente familiar? Tu tinha comentado sobre essa questão da insegurança alimentar nos períodos de infância, disso afetar a questão da saúde mental, e como que essas questões, o estudo do projeto ajuda justamente a compreender esse cenário numa perspectiva mais macro nesse desenvolvimento dessas crianças.
Então, a gente sempre procura divulgar, né? E esse é um momento mesmo aqui, que é uma divulgação, divulgar os nossos trabalhos não apenas em artigo científico, né? Então, acho que uma oportunidade como essa que a gente está recebendo de estar divulgando para a população são importantes, e isso facilita também que essas informações cheguem aos gestores públicos, né? A gente está sempre aberto para conversa, para demonstrar os nossos achados, e cada trabalho é uma construção, né? Então, cada trabalho que sai, cada estudo nosso que sai, é uma contribuição demonstrando que, às vezes, um estudo só não vai te demonstrar toda essa realidade, todo esse impacto. Mas como a gente tem vários pesquisadores, vários estudos saindo, a gente consegue, né, construir um embasamento científico demonstrando, né, que interação da mãe com a criança, tá, né, quando o bebê está influenciando no desenvolvimento dela, lá na parte da leitura, do convívio social, né? E é importante sempre também que os órgãos públicos estejam atentos, e a gente está sempre abertos, né, para essa troca de informações, e acredito sempre há essa comunicação, né? Essa parte mesmo quando a gente avalia políticas públicas, é bem importante também para a gente estar podendo dar um retorno do que está funcionando, o que não está funcionando nas políticas públicas, né? A EPD, meu trabalho é muito ligado assim, com os gestores, muito sempre disponível a auxiliar. Essa fase onde agora volta a questão da pesquisa dos 10, 11 anos, é uma fase de muita mudança, né, na vida da criança, é a parte que tu vai transicionando da criança para a pré-adolescência. Então, eu acho que a questão mental, da parte do psicológico é muito importante. Existe esse acompanhamento que acho que é onde a criança começa a perceber que está crescendo, está chegando à pré-adolescência, e aí começa a mudar alguns comportamentos, então... Sim, grande parte do nosso questionário hoje, ele é voltado a, nós chamamos de instrumentos psicossociais, né, psicométricos, então a gente está interessado em saúde mental, comportamento dessas crianças, né, e além da outra parte que compreende sono, tempo de tela, uso de medicamentos, enfim. Então ela é bem voltado para essa parte hoje em dia. Vocês poderiam nos contar alguma revelação que o estudo conseguiu trazer a partir justamente dessa comparação desses aspectos psicológicos entre o estudo de 2015 e o de 2004? Justamente nessa perspectiva de uso de tela, de insegurança alimentar? Então, agora sim, o que a gente já sabe, né? Como eu falei da corte de 93, a gente sabe da 2004 também, que a prevalência comparando as duas cortes, a prevalência de obesidade da 2015 aos 6, 7 anos já era maior do que da 2004 aos 15 anos, né? Então, já é maior, as nossas crianças já estão com maior excesso de peso do que comparado às outras cortes já na vida adulta, ao longo da vida deles, né? O uso de telas também a gente já consegue ver que é maior, né? Tanto que o questionário da 2004 nessa faixa etária não existia quase, era computador, né? Que as crianças tinham acesso, né? E hoje em dia já é um monte de formas de tecnologias e de uso de telas, então já são coisas que a gente vai percebendo que foram mudanças, né? Quando comparar com a corte de 2004. E a questão do desenvolvimento da criança, eu acho que aí seria algo geral, dentro de todas as cores, sobre a questão da alimentação, então como que a criança vai ser, eu acho que até chega na parte da alimentação delas, o que se dá para tirar de diferença entre as cores de 82, 93. Então, nós vimos que a amamentação exclusiva, ela aumentou, né, quando a gente compara uma corte com a outra, né, a gente consegue fazer essa comparação. Assim, de cabeça, não me recordo de percentuais, assim, mas de padrões, sim, assim, a idade das mães, por exemplo, ela seguiu, né, sempre entre 75% das mães da corte tem entre 19 e 34 anos, né, e isso foi semelhante, assim, né, entre os acompanhamentos. E é importante, né, comparando as cortes, a corte de 82 foi uma das que embasou, né, foi com dados dela que o professor Fernando e o César obtiveram, né, indícios de que a amamentação estava protegendo as crianças de mortalidade, né. Então, na corte de 2015, a gente já teve essa implementação dessas orientações de amamentar até os
até os 6 meses, né, exclusivamente. Então, a gente, na corte de 2015, a gente já tem um resultado positivo de dados obtidos da corte de 82, né? Então, isso é mostrar um ganho para a população do quanto as nossas cortes, os nossos resultados, né, estão acarretando, assim, na nossa vida, na saúde da população. Até sobre essa, que tu tinha citado sobre que em 2015 foi a primeira vez que vocês tiveram contato antes das crianças nascerem. Agora, 2026 também segue da mesma forma? Não, a 2026 agora é no nascimento. Que eles aí muda também, só para sentir a diferença de como... Sim. E até quando esse grupo ele é acompanhado? Existe um teto limite ou o estudo segue indefinidamente, por um período de tempo indefinido, segue até quando for a gente tem uma estimativa de tempo, né? Geralmente o acompanhamento demora entre ali 9 e 11 meses, né? Então tudo depende da quanto a gente consegue captar dessas crianças, né, ao longo desse tempo. A gente está com um fator de engajamento bem importante assim na corte, né? Nós temos o Werner, que é outro pós-doc, ele está envolvido nessa parte de engajamento das crianças. A gente acho que não é uma das cortes mais seguidas no Instagram, né, em comparação com as outras. Então a gente está tentando realmente chegar mais perto dessas famílias, né, usando também as mídias sociais nessa divulgação. Então acredito que isso também vai impulsionar um pouco e diminuir o nosso tempo de campo, né, até porque na sequência nós já terá o início de outro acompanhamento de outra corte, que é 2004, né? Então a gente prevê mais ou menos entre 9 e 11 meses. E ainda nessa questão das redes sociais, ao mesmo tempo em que é um fator que eu acredito que esteja sendo observado dentro do estudo, também é algo que o estudo pode, e aí é a minha pergunta, se o estudo consegue se aproveitar, bem como tu estava comentando, para além de fazer a divulgação, mas também aplicar o uso das redes na própria execução do estudo. Não sei se isso é possível. Então, a gente tem tentado, né, como o Fernando falou, aproximar essas famílias, né, e divulgar, assim. Agora a gente vai começar agora a gente tem buscado usar as redes para chamar muitas famílias, né, aproximar elas. Mas também a ideia é daqui a pouco começar a divulgar resultados, né, coisas que a gente tem encontrado durante a corte. E uma coisa que é interessante até falar, não entra nas redes sociais, mas de divulgação, assim, agora nesse acompanhamento a gente tem um dos brindes, dos mimos que a gente dá para os nossos participantes, é um livro, né? Então a gente planejou um livro muito legal contando a história da corte, né? Então isso é um meio da corte de 2015, com uma linguagem bem para as crianças, assim, até também para tirar um pouco dessa coisa de rede social, voltar para a leitura, para o livro, né, e com uma linguagem bem voltada para eles, assim. Então daqui a pouco a gente também vai estar mostrando um pouco nas redes sociais como é que é o livro, né, para as famílias saberem o que eles vão receber, né, quando forem nos acompanhar. Já são 11 horas e 48 minutos, a gente vai encaminhando para o final da entrevista, e acho que para finalizar, uma pergunta até para vocês dois é o que vocês gostariam de ver como legado dessa pesquisa, especificamente da corte de 2015, pensando até, acho que como o principal foco hoje é essa diferença da criação das crianças, principalmente na parte das telas, então acho que não sei se seria exatamente nessa direção que vocês gostariam de ver a pesquisa. Então, eu acho que, assim, além do legado de poder contribuir com dados para políticas públicas, né, e poder realmente mudar a realidade das famílias, das pessoas, né, da corte do Brasil, eu acho que outro legado também é conseguir disparar alertas, assim, mais imediatos para essas famílias, né? Então, como elas têm essas devolutivas, elas têm acesso a esses dados que podem realmente contribuir para a saúde da criança no momento que ela sai da clínica ali, né? Então, e conseguir refletir sobre isso e agir de forma mais pontual dentro das famílias, né? Eu acho que isso é um legado bem importante, assim, que pode tentar compensar um pouco esse tempo que a gente tem às vezes demorado, né, entre mudar uma realidade através de uma política pública e
né, e conseguir mudar através de um alerta ali, de um resultado na clínica. Então, acho que isso é o mais importante, assim, ao meu ver. Outro legado, assim, que eu penso como coordenador agora desse acompanhamento, né, é que a gente busca que as famílias gostem, saiam satisfeitas, né, da nossa pesquisa, que a gente procura fazer com que eles se sintam à vontade, bem acolhidos, a gente preparou um ambiente muito agradável, climatizado, para que eles passam, né, algumas horas lá, então, para que eles estejam bem, e acho que enfatizar para a população de Pelotas, né, o quanto a participação dessas famílias é importante para pesquisas, não só para nossa cidade, mas mundial, né? Então, acho que assim, é que eles saiam satisfeitos da nossa pesquisa, né, e compreendendo o quanto a participação deles é importante para a saúde pública, para a saúde coletiva, o quanto eles contribuem, né, para a saúde mundial, podemos dizer assim, né? É importante também porque nós temos uma alta taxa de acompanhamento, a gente já consegue acompanhar mais de 90% dessas crianças, e para esse tipo de estudo é uma taxa que assim, é muito boa mesmo, assim. Então isso também reflete um pouco do engajamento da população, né, nessa pesquisa, e realmente reconhecer isso, né, que pode contribuir para a saúde deles também. Sobre a quesito de comparação, as outras cortes, vocês têm o número da taxa de acompanhamento hoje? Das outras cortes não me recordo, assim, não, mas dá para comparar. Mas assim, dentro da nossa corte a gente tem mais de 90%. O último acompanhamento foi 92%. Já é um número de 4.275 crianças. A gente sempre busca manter, né? Claro que se conseguisse aumentar, melhor, mas no mínimo manter a taxa de acompanhamento bem alta, que as nossas cortes são, mundialmente falando, são as que mais têm, né, taxas de acompanhamento elevadas, por isso que a gente sempre pede que a sociedade pelotense, né, as famílias mantenham, né, entendam a importância para que a gente possa manter, né, essas taxas elevadas, atendendo o maior número de pessoas possíveis, né, podendo pegar as várias classes socioeconômicas, investigar essas diferenças, né, que existem entre elas, então por isso é muito importante sempre a participação de todos. Esperamos conseguir manter essa taxa, né, nesse acompanhamento e também para o próximo, né, que será dos 15 anos da corte. Então, estamos esperando a todos, né. 90% é realmente um número bastante impressionante, assim, então acho que demonstra a confiança e a forma como a sociedade pelotense acredita no estudo, né, e reconhece a sua importância justamente para esse avanço em saúde pública. Então, a gente fica muito contente de receber vocês aqui no Contraponto. Agora são 11 horas mais 52 minutos, a gente precisa encerrar, mas agradeço muito a participação de vocês. A gente agradece, muito obrigada. Então, a Corte de 2015 é um marco na pesquisa em saúde pública e uma referência mundial em estudos que acompanham o desenvolvimento humano desde a gestação. Hoje, 11 anos depois do nascimento das crianças participantes, eles seguem colhendo resultados valiosos aí para transformar políticas públicas e melhorar a qualidade de vida de futuras gerações. 11 horas mais 53 minutos, a gente vai fazer um intervalo rapidinho